Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à quinta edição do P3C, evento realizado pela Necta com correalização da B3, Estadão e Portugal Ribeiro e Jordão Advogados. Agradecemos o apoio do Banco do Brasil, Infra SA e demais patrocinadores e parceiros que estiveram presentes em todos os momentos da organização deste evento. Vamos ficar agora com o vídeo dos nossos patrocinadores. Atenção no telão, por favor. A missão de aprimorar a infraestrutura logística do Brasil. Por trás de cada obra existe inteligência, inovação e uma equipe comprometida com soluções que economizam tempo, reduzem custos e geram oportunidades. Cada projeto conecta pessoas, abre caminhos para a economia e transforma regiões. Montamos uma equipe técnica especializada e um centro de inteligência, o ONTL, que reúne dados da logística brasileira. Infra SA, projetando o Brasil com visão estratégica e compromisso com os brasileiros. Todo mundo imagina um futuro melhor, com mais acesso, tecnologia e conexão, com mobilidade, infraestrutura, cuidado com o meio ambiente e crescimento sustentável. A imaginação é a fagulha, o combustível da transformação. É um grande desafio transformar esse futuro em realidade. Desafio que o setor público brasileiro encara de frente. Transformar exige trabalho e dedicação, mas acima de tudo é preciso acreditar. Acreditar faz dos desafios oportunidades. E é por isso que nós, do Banco do Brasil, acreditamos. Seja oferecendo soluções com tecnologia de ponta ou apoiando a implementação de políticas públicas. Quando a gente acredita junto, as coisas acontecem. Planos, projetos, mudanças, sonhos. Vias são pavimentadas, escolas e hospitais são construídos, parques são revitalizados, empregos são gerados. E as pessoas podem ter uma vida cada vez melhor. E quando o Banco do Brasil acredita, o setor público realiza e a sociedade se transforma. Banco do Brasil. Para tudo que você imaginar. Onde você vê uma estrada, a gente vê novos caminhos. Onde você vê tijolo e cimento, a gente enxerga infraestrutura para o futuro. Onde você vê paisagem, a gente avista turismo com sustentabilidade. Onde você vê um hospital, a gente vê qualidade de vida dos mineiros. A Codense está em todo lugar onde Minas precisa crescer. Com estruturação e desenvolvimento de projetos, parcerias com o setor público e privado e gestão eficiente de ativos. Codense, abrindo caminhos para Minas crescer. Governo de Minas. Aqui, o trem prospera. Temos a missão de aprimorar a infraestrutura logística. Senhoras e senhores, convidamos a todos para baixar o aplicativo Connect Smart Cities pelo QR Code no verso da credencial e selecionar o evento P3C para acessar a programação e os palestrantes. Nós vamos dar início agora ao painel Como atrair mais investidores aos projetos existentes. Pedimos, por gentileza, que mantenham os seus celulares no modo silencioso. A interação e o envio de perguntas acontecem exclusivamente pelo aplicativo do evento, na agenda do palco e deste painel. A dinâmica será no formato de mesa redonda e o moderador será responsável por conduzir o debate da mesa. Para iniciar o painel, convidamos ao palco os palestrantes. Pedro Bruno Barros de Souza, secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias do Governo de Minas Gerais. Vamos recebê-lo. André Isper, diretor-geral da Artesp, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo. Guilherme Tel Sampaio, diretor-geral da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Senhor Gustavo Palhares, sócio fundador e CEO da Hauer. Senhor Adailton Cardoso Dias, secretário adjunto de Infraestrutura Econômica, PPI
Programa de Parcerias de Investimento da Casa Civil da Presidência da República. E para conduzir o nosso debate, convidamos a senhora Tarsila Reis, sócia de Portugal, Ribeiro e Jordão Advogados. Vamos recebê-la. Por gentileza, podem se acomodar. Senhora Tarsila, o microfone e o palco são seus. Maravilha. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. É uma alegria estar mais uma vez no P3C para a gente dialogar sobre infraestrutura. Eu queria começar recordando que ontem, diversas vezes, foram repetidos e celebrados com razão os números superlativos de contratação de investimentos por meio de participação privada aqui no evento. E aí, só para dar um exemplo do quanto que o setor rodoviário tem sido carro-chefe, não apenas do ponto de vista quantitativo, mas do ponto de vista qualitativo, o governo federal fez, nos últimos 3 anos, 21 leilões, contratando mais 10 mil quilômetros, se eu não estou enganada, Guilherme, mais 10 mil quilômetros de rodovias concedidas. O governo do estado de São Paulo, na sua experiente e longeva trajetória, fez 6 leilões muito exitosos e hoje recebe propostas para mais um projeto, só neste, com 9 bi de investimento. O governo de Minas, se minhas contas não estão erradas, secretário Bruno, triplicou sua carteira, assim. De modo que temos, portanto, um contexto muito positivo, de entusiasmo, demonstrando que o setor de rodovias tem veiculado esse ambiente para nova atração de investimentos. Considerando esse cenário aquecido, a gente talvez faça sentido fazer a reflexão do porquê e como, o Brasil, nos últimos 30 anos, aprendeu a fazer concessão em PPP a partir ou por meio dos projetos de concessões rodoviárias, que daí espraiou um conjunto de melhores práticas e inovações que foram se consolidando e beneficiando os vários outros diversos setores, E aí esse porquê, como, bom, assim, a gente sabe que a literatura, ou quem está preocupado em pensar ou mensurar a efetividade das políticas públicas de infraestrutura, normalmente identifica 3 elementos presentes para o desempenho bem-sucedido desses projetos: competência pública, competência privada e uma estrutura, uma capacidade institucional sólida, que preserve as regras do jogo, que não gere solução de continuidade. E o setor de infraestrutura de rodovias, mais uma vez, tem demonstrado ser esse vetor, que veicula essa segurança. Aí minha ponderação para vocês, para a gente começar o nosso debate, é se, considerando que as conquistas regulatórias, que muitas vezes são suadas, sofridas, mas que no dia seguinte, ou muito rapidamente, elas se tornam, não vou dizer obsoleta, mas assim, em descompasso com os novos desafios que a realidade vai impondo na execução dos projetos, o quanto que o setor de rodovias, por conta desse seu histórico e dessa sua capacidade de ter gerado segurança, entusiasmo, para a atração desses investidores, tem um tanto quanto um desafio / responsabilidade de continuar avançando diante desses novos enfrentamentos, de novos desafios. Então, eu vou perguntar mais sobre as questões difíceis ou as questões que ainda não foram totalmente superadas e, claro, abrindo aqui totalmente para vocês compartilharem aquilo que têm vivenciado na prática e ajudando a
a esse avanço continuar. Então, de primeiro ponto, talvez, para abrir a nossa roda de discussão, eu queria ouvi-los um pouco sobre o tema dos eventos climáticos extremos, né? Como vocês têm enxergado as primeiras tentativas de separar o que é risco de obrigação, como é que tem sido o diálogo com seguradoras, como as matrizes de riscos paralelas têm ajudado a desenvolver esse debate, porque, de novo, diante de um histórico de tão bem-sucedidos projetos e de um contexto tão positivo, para além da gente parabenizá-los e celebrá-los, vamos falar das coisas difíceis. Então, eu abro a palavra. Quem quiser começar, talvez, por esse tema, fique à vontade. Se não, eu chamo pelo nome. Eu posso começar? Bom, primeiro, obrigado, Tarsila. É um prazer estar aqui no P3C hoje, sob sua moderação nesse painel tão importante. Meus colegas também, é muito bom estar aqui. Direto ao ponto, né? Eu acho que a sua pergunta já trouxe um sinal da resposta, né? Eu acho que quando a gente fala de eventos climáticos extremos, a gente tem que pensar nisso como um risco, né? E partindo até de uma distinção antiga, né? E que a gente infelizmente evoluiu, mas que é bem útil nesse caso, a gente tem que pensar sim que esses eventos são, por definição, extraordinários, certo? Então, os contratos devem tratá-los como risco específico e dessa forma. Eu dou alguns exemplos que eu acho que podem ser construídos nesse tipo de desafio, né, de eventos climáticos extremos, com a segregação, eventualmente, de verbas contratuais destinadas a tratamento desse tipo de risco. Acho que isso pode ajudar. No caso, temos aqui o lote litoral, né? A secretária conhece. Eu te chamei de secretária porque a Tarsila foi secretária, tá? Isso foi um hábito. Long time. Esteve secretária, na verdade. Nós já tivemos aqui a necessidade, por exemplo, de fazer tratamento de encostas por eventos climáticos que, se não extremos, eles foram bastante importantes no último ano, né? Também no caso de São Sebastião, aqui em São Paulo, a rodovia dos Tamoios também veio fazendo um trabalho de encostas e boa parte desse risco foi reconhecido pela agência como riscos extracontratuais que não foram assumidos a priori pela concessionária. No caso da Tamoios, é isso que eu falei. No caso da CNL, já saiu de partida com especificidades desse risco e como, mecanicamente, a gente iria trabalhar dentro do contrato. Então, se vocês passarem na rodovia Mogi-Bertioga, não é incomum você ver, você não vai conseguir ver, porque os taludes são mais das vezes cobertos por Mata Atlântica, mas tem escaladores, né, desprendendo pedras que podem cair na rodovia num evento climático. Outra coisa interessante é confiar e gerar os mecanismos, na verdade, para que isso aconteça um pouco naturalmente pelo setor privado, né? De fazer um monitoramento mais intenso do que seriam intempéries a causar um problema para o usuário, independentemente ou não de ser um evento climático extremo, né? Quando a gente fala de eventos climáticos extremos, normalmente, e com razão, a gente pensa na questão financeira, certo? Então, bom, se acontecer, qual que é a consequência para o contrato? Acho que isso a gente responde com matriz de risco e, eventualmente, com algum tipo de mecanismo de reequilíbrio um pouco mais sofisticado e específico para dar conforto para o setor privado. Por outro lado, acho que a gente também deve pensar, e eu já vou trazer mais uma experiência sobre isso, inovação para monitoramento de infraestruturas, especialmente preditivas de eventos climáticos extremos. No caso também da rodovia CNL, e sem favor nenhum, esse foi um caso bastante interessante que nós recebemos o painel faz uns 30 dias, mais ou menos, foi um pouco antes do Carnaval. Eles fizeram, estatisticamente, um modelo de predição, né, com níveis pelo histórico de chuva dos últimos 7 dias, 70 horas, 7 minutos, se tinha ou não que fechar Mogi Bertioga antes que a coisa se deteriorasse demais. E é uma rodovia que tem histórico de fechamento, certo? Só que às vezes o fechamento está tarde, já soterrou alguém, já soterrou um carro, já tem uma interdição de pista. E esse modelo está funcionando, já houve 2 fechamentos
por conta disso e que foi bom para a operação da rodovia, né? Embora tenha fechado a rodovia, evitou-se ali um problema para o usuário. Acho que isso também é importante. Eu diria que é basicamente isso, né? Então, boas matrizes de risco. A questão das seguradoras, né, que a Terceira também colocou na sua pergunta, eu penso que, pelo menos em São Paulo, a gente continua tratando com o que foi conceituado a partir, acho que, do lote de entrevias, né, que é o risco não segurável, e segue um pouco naquela lógica da cartinha das seguradoras dizendo que o risco não é segurável. A gente não conseguiu avançar mais do que isso nesse momento, mas estamos à disposição para discutir sobre isso. Mas eu penso que o principal, né, então, fazer a matriz de risco deixando isso muito claro, que eventos climáticos extremos ou eventos climáticos, e aí dá algum tipo de métrica, que eu acho que isso também é importante, podem ser devem ser tratados como um risco extracontratual, ou se não, que o contrato traga uma resposta mais específica do que essa previsão genérica. E, de outro lado, estímulos para que as concessionárias trabalhem em modelos preditivos, especialmente para não prejudicar o usuário. E a última coisa que eu vou comentar, e aí é uma iniciativa bastante interessante que a gente está tentando trazer para a Artesp, e esse seria o estado da arte. Tá? O Detran, e na verdade o Estado de São Paulo tem um sistema chamado Infociga. O Infociga, ele agrega informação de polícia rodoviária, Artesp/concessionárias, Detran de São Paulo, polícia militar, polícia e as polícias municipais, né? Nem sei se já está com esse nome, mas as guardas civis municipais. Esse agregado de dados, ele está centralizado num lugar, só que estava num formato, cada um de um jeito, né? Cada base estava de um jeito e com uma qualidade, né? Aí foi feito um piloto no Detran, que eu tive a oportunidade de ver faz uns 20 dias, então isso tudo é muito recente, a gente tem trabalhado, e tudo porque a Artesp tem trabalhado para modernizar seu centro de controle multimodal. E eles fizeram um negócio que eu achei impressionante. Eles organizaram esses dados com uma empresa especializada em tratamento de banco de dados e rodaram uma inteligência artificial da Palantir, né? Que basicamente faz modelos preditivos. E aí não é uma previsão só estatística, né? Ele tem toda uma lógica que parte de uma ontologia, tem uma questão técnica importante, que o que importa, pelo que eu entendi do modelo, é você organizar os dados para que o algoritmo consiga ler todos aqueles dados numa sequência ontológica e que chegue nas conclusões que você quer enxergar. Nesse piloto específico, eles fizeram a seguinte previsão, né? Quantas mortes haveria no carnaval com chuva e quantas mortes haveria no carnaval sem chuva? E o resultado foi muito interessante. Se chove, o modelo diz que morre menos gente. Achei bem interessante, já duvidei do modelo. Falei, tá errado. De partida, eu falei, tá errado. Mas aí, parando para ver as séries históricas, faz sentido. Porque o motorista, ou ele não sai de casa ou ele anda mais devagar, no caso da chuva. E o carnaval é um evento que as pessoas gostam de ir para a rua. Se chove, não necessariamente eles vão para a rua. Não que eles não vão, mas, de fato, é uma mudança comportamental. E o modelo capturou essa mudança qualitativa do comportamento do usuário. Então, só para a gente ver, uma POC, né, um projeto que organizou uma base de dados, que era carnaval, um período específico, só que com esse Big Data você poderia fazer previsões muito interessantes e que poderiam evitar mortes, melhorar a condição de serviço e, no fim do dia, ajudar o Estado no seu planejamento, né? Fico pensando na própria Artesp, por isso que a gente está trabalhando nisso, nós recebemos dados de todas as concessionárias e vários dados, desde dados de acidentes, condições meteorológicas e tudo que a gente consegue agregar no próprio Infociga, né, que nós temos acesso e imputamos também no Infociga, mas também nós recebemos câmera, né, de todas as concessões, nós recebemos sensores de tráfego de todas as concessões, dados de receita de todas as concessões, né? No setor rodoviário, no setor metroferroviário, a gente recebe número de passageiros, a gente recebe densidade, a gente recebe tempo médio de viagem, a gente recebe headway. No setor metropolitano de transporte de ônibus, nós recebemos GPS de todos os ônibus, ocupação dos ônibus, cumprimento de tabela. Veja, tudo isso está chegando no centro de controle. Cada um de um formato, cada um com base numa latência diferente, cada um de um jeito, no fim do dia, simplificando.
eu penso que a gente poderia trabalhar com tecnologia, né? E também o painel não é sobre tecnologia, mas diante dessas evidências que eu tenho percebido, que já não é rocket science a gente pensar em utilizar tecnologia para trabalhar esse tipo de problema, né? De eventos climáticos, certamente a gente poderia, em cooperação com as concessionárias, com os Detrans, com quem tem bons dados para trabalhar com predição. E nisso eu acho que não é impossível a gente trabalhar nos próximos 3 anos e ter resultados palpáveis. Alguém quer? Só complementando, e vou passar para você, porque tem um projeto do qual eu sou muito usuário, que é a BR-381. A nova 381 hoje, que é a concessionária, que, assim, parabéns pelo trabalho que está sendo feito lá. Tá? Como usuário, sinto muito mais seguro trafegando na rodovia hoje. E passei por essa estrada no final de semana passado agora. E lá há o compartilhamento do risco do ponto de vista das encostas, certo? E foi talvez uma evolução do tratamento, e o contrato tentou ir ao mercado algumas vezes, e esse foi um dos riscos muito bem tratados na versão que hoje está aí trazendo benefício para a sociedade. Talvez só falar um pouco disso também. Não, Gustavo, é muito nessa linha, e o que o próprio André abordou. Acho que o principal ponto de cara do ponto de vista regulatório é a matriz de riscos. Você endereçar bem os riscos ordinários, os riscos extraordinários e também os riscos residuais. E a matriz de riscos da 381 a gente chama que é a última versão da 5ª etapa, que agora nós vamos calibrar juntamente com o ponto dos seguros, de você conseguir endereçar não só esse compartilhamento, mas também a previsão securitária, que a gente vai inaugurar até no lote de Pelotas, do Rio Grande do Sul, 116, esse endereçamento matriz de risco com a parte securitária, até discutindo bastante sobre isso, para você ter um seguro efetivo ali que há. Mas outro ponto que o André também abordou é importante, que é o velho conceito da gestão, que é você monitorar para poder gerir. E quanto mais esse centro de dados que você tenha de forma proativa do poder concedente, é o caso da agência, NTT, mas aqui também a própria Artesp, em Minas Gerais, enfim, você tem a capacidade de você poder projetar, baseado em dados anteriores, e um acompanhamento real-time com relação a sistemas de inteligência artificial. Isso nos auxilia bastante com o compartilhamento de risco das concessionárias e também dos próprios outros órgãos que integram. E um dado relevante e importante colocar é a própria capacidade, provavelmente, de projetos de concessão de infraestrutura do retorno e entrega, seja de monitoramento, gestão de crise e retorno ao status quo. Foi o caso das crises das chuvas do Rio Grande do Sul. Quando você faz um paralelo do que aconteceu em 23, com a capacidade de monitoramento, 24, com a capacidade de monitoramento, gestão e redução de impacto, foi muito mais rápido. Você olha as rodovias concedidas, rodovia federal e rodovia estadual, hoje nós temos nenhuma rodovia que não foi totalmente consertada, as obras de artes especiais, tudo muito bem endereçado. Mas, paralelo a isso também, tem uma política pública do Ministério dos Transportes, que é ter 1% da tarifa ela ser direcionada para a infraestrutura resiliente, para você poder fazer um fundo direcionado nas contas vinculadas para estimular novos projetos e também mitigar e compartilhar esses riscos, essas questões extraordinárias que ocorram. E, por outro lado, uma regulação por incentivo, onde você coloca neutralização de carbono e já uma antecipação pela própria concessionária, que você, em parceria com o BNDES, daqui ao lado, você conseguir emissão de debêntures verdes. Ou seja, é você olhar do ponto de vista de matriz contratual, você olhar a questão de gestão de riscos, monitoramento e também estímulo econômico financeiro. Porque a concessionária também tem que ter um estímulo para fazer um pouco além. Então, um pouco da regulação por incentivo. E para finalizar um pouco dessa fala, um dado que o INSPE trouxe, a gente tem todos os balanços que a gente faz dos feriados, recessos longos e o caso de acidentes. Quando você pega assim um período, a gente pegou até que teve um nível, infelizmente, no final do ano e no carnaval, de mais fatalidades graves de mortes. Aumento de demanda, até em certos momentos redução do quantitativo, mas maior gravidade. Porque, infelizmente, rodovias de boa qualidade, o fator humano, o componente humano, ele ainda se torna mais imprudente, negligente de subestimar determinadas condições que em rodovias com menor qualidade ou com condições adversas climáticas ele tem um certo receio. Brincar aqui, Tarsila, que né, o federal fala São Paulo, depois Minas fala e o terceiro da fila. Mas bom dia a todos, uma satisfação estar com vocês aqui. Acho que, pegando até o gancho da sua fala inicial, né, acho que o setor de rodovias, né, num passado não muito, sofreu muito, né, e hoje vive um momento ímpar que aumenta a nossa responsabilidade. INSPE e Guilherme falavam aqui, hoje, na minha visão, nós estamos desenvolvendo mecanismos regulatórios aqui sofisticados no setor
que inclusive tem irradiado para outros setores, né? E eu acho que a discussão de resiliência climática, né, enfim, a adaptação, isso passa muito também. Acho que a gente tem buscado ser referência, pegando o exemplo de Minas, né? A gente começa, né, 19 com um contrato de concessão rodoviária, hoje a gente está com 7. Então, né, mais do que triplicamos a carteira. E em momentos diferentes, um desafio também de padronização da regulação. Então, a gente até soltou agora, né, a gente criou ano passado a Artemig, que é a Agência Reguladora de Minas. A gente soltou agora em janeiro de 26 uma resolução conjunta CINFRA, né, Secretaria de Infraestrutura e Artemig, para exatamente regular essa questão de resiliência climática, tanto com o olhar de bancabilidade dos projetos, né, e aí até para a questão de acesso a mecanismos de debênture incentivado, mas como também para criar padrões. E aí, né, não vou aqui repetir o que foi dito, mas acrescentando 2 pontos. Então, acho que tem um aspecto regulatório importante, né, que é matriz de risco. E aí, para mim, hoje, a gente tem puxado muita discussão com o setor, né, segurador, porque as apólices têm que evoluir na mesma medida também, porque esse é um desafio, né? Às vezes, beleza, você prevê na matriz a alocação daquele risco, mas aquilo ali não é passível de uma apólice. Então, você cria um limbo, né, um limbo regulatório, um limbo institucional que tem que ser endereçado. Então, acho que nesse aspecto, né, do evento climático extremo, acho que nós temos um desafio de evolução do ponto de vista de matriz, né, de apólice, de seguro, né? Cito um exemplo até de obra pública lá em Minas. A gente adotou agora, dentro da nova lei de licitações, aquela questão de obras de grande vulto com a cláusula de step-in. Mas quando a gente colocou a primeira licitação assim na rua, tive muita dificuldade de conseguir a apólice, né? Então, assim, o setor de seguro tem que evoluir junto também, porque senão você acaba criando, né, ali algo que você não consegue na prática executar. E eu gosto muito aqui do que o INSPER traz também, que acho que dentro dessa visão, né, inteligência artificial, tecnologia, cada vez mais, né, vai trazer um pouco de, vamos dizer, mais de pé no chão, né, para essas discussões em relação, porque senão fica muito etéreo, né? Não, mas é o evento, não, peraí, vamos pegar, vamos fazer, vamos olhar para o passado para predizer o futuro. Então, acho que cada vez mais nós vamos ter, né, modelos aí para poder avançar nisso de maneira mais precisa, né? Então, eu vejo, né, uma evolução crescente. Acho que a gente hoje, né, Brasil, né, e aí falando até do gancho de ontem, assim, hoje nós somos referência do ponto de vista de regulação, temos mundiais, eu diria, né? Então, acho que daqui nós vamos criar esses paradigmas, né? A gente tem discussão aí com o próprio IFC, com o BNDES, do ponto de vista de como evoluir nesses modelos regulatórios, né, em relação não só à questão ambiental, mas outros temas também. Então, acho que a gente tem essa responsabilidade aqui, somos corresponsáveis por isso. E é interessante, né, Bruno, porque vocês todos comentaram sobre avanços do ponto de vista de bancabilidade, avanços tecnológicos, o seguro, a parte dos seguros, a gente está precisando fazer mais diálogo, né, e avançar. E eu queria salientar o avanço que as agências têm feito de, nesses momentos de crise, desvencilhar o gestor público que precisa tomar decisão de um conjunto de amarras que, numa situação ordinária, são necessárias, mas que o próprio contrato, para dar segurança ao privado, diz, olha, aqui você tem um waiver, aqui você pode avançar na aprovação do projeto sem todos os critérios. Então, tem um conjunto de avanços intrínsecos e com o privado acontecendo, e acho que tem um limbo de diálogo que, de fato, precisa acontecer. Por favor. Primeiro, agradecer o convite e participar dessa mesa redonda com vocês. E, assim, sob a ótica do PPI. O PPI tem uma ótica que é bastante peculiar, que é a questão da visão transversal. Então, a gente tem buscado bastante entender como esses eventos, esses eventos afetam não só o setor rodoviário, como aeroportuário, enfim, infraestrutura como um todo. E assim que nós sofremos pela dor na época que tivemos aí a grande enchente no Rio Grande do Sul, que o aeroporto ficou totalmente submerso, ali a gente viu um problema sério. Primeiro, como retornar com rapidez a prestação de serviço. Segundo, como mensurar o tamanho do prejuízo e em qual caixinha colocar, porque o contrato não tinha aquela previsão. E o terceiro, que a apólice de seguro não cobria. Então, imediatamente, foi o que nós fizemos junto com o Ministério de Portos. Convidamos a CNSEG e fizemos um trabalho bem inicial, mas é um trabalho robusto, para poder começar a direcionar e organizar esse tema de seguros para a infraestrutura. O guia prático está publicado não só no site da CNSEG, como também do PPI, mas esse é um pontapé inicial. Então, a gente concretizou algo
que a partir daqui, a partir daquele instrumento, pegando a experiência de cada setor, a gente pode multiplicar para os demais setores. Agora, é importante o que o André colocou. Nós temos informações demais, gente, mas é muita informação. E hoje nós temos tecnologia sobrando para pegar essas informações e trazer essas informações para tomar de decisão com base em evidências. Então, isso é importante também. Trabalhar a matriz de risco, trabalhar a questão do seguro, trabalhar com as informações que nós já temos, tratar essas informações, organizar, isso é muito valioso para a gente. E agora, tudo isso só faz sentido se a gente tiver, com o foco principal interrompeu, a gente tem que dar uma resposta rápida para que o serviço seja colocado à disposição para a sociedade. E isso a gente consegue fazer. Então, eu acredito que todos que estão aqui têm a mesma intenção, a gente sabe do problema, a gente conhece o problema, então, pelo fato da gente, logo de cara, ter a consciência que aquele é um desafio que a gente precisa enfrentar e a gente começar a enfrentar, aí a gente já está com meio caminho andado para a solução. Então, a solução vai sair tranquilamente e eu espero que a gente consiga, a partir dos projetos exitosos, a gente multiplicar para os demais também. Vocês, em alguma medida, tangenciaram um ponto, uma inovação que o setor de rodovias customizou bastante, que foi a questão de contas em que haveria recursos para diversos riscos, né? Um deles o ambiental, mas muitos outros. Isso vem sendo customizado, detalhado e tem sido, sem a gente cair aqui em relações causais que podem ter algum tipo de fragilidade, porque projeto a gente sabe que é um conjunto de variáveis, né? Muitas variáveis e é um conjunto da obra que precisa ser coerente, mas uma inovação que claramente foi muito bem reconhecida pelo mercado para atração de investidores foram as engenharias das contas, né? Para dar previsibilidade, a existência disponibilidade desses recursos, a automaticidade para os pagamentos, cobertura para os riscos mais críticos, principalmente no início dos projetos e tudo mais. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês qual é e isso claramente tem sido utilizado em diversos outros setores também. Então, o setor de rodovias tem espraiado essa boa prática também. Queria ouvir de vocês como é que vocês têm entendido, desenvolvido, debatido, pensado o debate a respeito da consistência dessas engenharias de contas ou se há algum tipo de risco de retrocesso em função do debate de violação ao princípio da unicidade de caixa, ou violação à competência do Congresso para, né, a questão orçamentária e por aí vai. No desenvolvimento não apenas das novas modelagens, mas na execução dos contratos existentes, como é que isso tem sido, enfim, vislumbrado por vocês? Tarsila, eu vejo que o ponto das contas... Só complementar a pergunta, e o que isso às vezes impacta na modicidade tarifária? Tarsila, eu vejo que o mecanismo de contas, inquestionavelmente, ele é exitoso. E ele surgiu justamente no modelo não exitoso das concessões de terceira etapa, onde por N razões você via que os contratos não performavam e ele teve desequilíbrios ali na sua execução, no seu início, no seu ponto de partida. E um dos requisitos que foram, quando a gente iniciou a estruturação de projetos junto com a EFC, Banco Mundial, você via que era um ponto de partida de maior segurança e direcionamento que teria para atrair investidores e, sobretudo, para a estabilidade do projeto, seja principalmente com as volatilidades que se tem. E ele se tornou ainda mais exitoso porque quando nós inserimos, nós não íamos viver pandemia, não estava no horizonte, uma guerra da Rússia com a Ucrânia, uma variação drástica de insumos que, consequentemente, impactou esse aumento e também o próprio ritmo de demandas. Então, isso, alguns contratos já, de 153, a própria Presidente Dutra e outros mais, tem permitido demonstrar que ele é muito exitoso. Inclusive para atrair novos investidores e também a própria emissão de financiamentos. Mas, por outro lado, pelo menos no âmbito federal, André, nós temos uma preocupação que começa a ter assim, uma discussão que tem se aprofundado bastante, sobretudo o Tribunal de Contas da União, se dizer se as contas e os valores existentes eles são orçamentários ou extra-orçamentários. E são de natureza pública ou privada. E a posição que nós, governo federal, e aí o PPI defende essa posição, o Ministério dos Transportes, a Agência Nacional, o Ministério de Portos e Aeroportos, é que são contas de natureza privada, recursos oriundos do próprio investimento. E que você vai permitir amortecer equilíbrios, você vai permitir fazer novos investimentos
E ao final do contrato de concessão lá na frente, se tem assim um saldo positivo, esse valor ele vai voltar para o usuário, seja através de um novo ciclo de investimentos ou também a própria modicidade tarifária ali. E o principal, um dos pontos que também é muito sensível no programa de concessão é essa volatilidade tarifária. E você ter soluços durante a sua execução e qualquer desequilíbrio você vai colocar na sua próxima revisão ordinária, uma majoração, uma redução, isso não é bom para o projeto, não é bom para o usuário, não é bom para o poder concedente. Então eu vejo que é um mecanismo exitoso, que os entes subnacionais têm aplicado. Nós estamos replicando isso para o setor de ferrovias, inclusive com direcionamento de investimento cruzado privado, que vai permitir nós retomarmos o leilão de concessão de ferrovias, justamente para pegar valores de outros projetos, que nós entendemos são valores privados, e direcionar nessa conta vinculada para executar determinado investimento. Então, a nossa preocupação, e nós temos visto, pelo menos com bons olhos, a posição dos ministros do tribunal e a posição de governo, que a defesa vai ser inegociável, intransigível, porque realmente é um mecanismo exitoso. Aqui só agregando também na fala do Guilherme, para mim aqui os mecanismos de conta vinculada têm que ser olhados sob uma ótica de eficiência, né? Então nós estamos falando no final do dia o quê? O risco é precificável, né? Quando você assegura um recurso ali, né, dentro do próprio projeto, você traz mais liquidez, você diminui o OC, você diminui então, né, taxa de financiamento, você vai reverter isso lá na frente em modicidade tarifária, né? E quando a gente olha até a história, né, da infraestrutura, né, sob a perspectiva até do orçamento público, esse é o grande desafio, né? Daí a gente tem que avançar na concessão. Então nós estamos falando aqui de fato de assegurar, né, a eficiência na alocação, né, de capital e trazer esse retorno, né? Então assim, a gente está muito atento, né, à discussão em âmbito, né, do TCU. A própria Advocacia Geral da União deu um parecer recente também, né, dizendo isso aqui, né, não diz respeito ao orçamento público. E a gente tem seguido a mesma lógica lá em Minas, atento ao debate, né? A gente tem que estar todo mundo junto nisso aí, né, para assegurar nenhum retrocesso, né? Acho que, pegando o gancho até do Guilherme, a discussão ninguém solta a mão. A discussão do setor ferroviário é justamente preservar o recurso dentro do setor, né? Então aqui é a mesma lógica, né? A gente quer assegurar recurso dentro da própria concessão, diminui risco e isso volta para o usuário. Eu tenho uma pergunta para fazer. No setor... Não, é só porque faz um tempo que eu tinha estudado isso, trabalhei com isso, mas aqueles investimentos cruzados estão sendo questionados? O investimento cruzado ferroviário? Ou só o recurso vinculado, que era um múltiplo das outorgas? Os dois? É grave mesmo. É grave. No Brasil, como tudo, várias coisas são interessantes. São várias secretarias que se posicionam no tribunal. Tem secretaria que se posiciona pelo mecanismo positivo da conta vinculada, tem outro que é contra o investimento. Está em lei o investimento ferroviário, né? Ah, mas está em lei. Não está valendo muita coisa no Brasil. Depende. Bom, então, eu tenho uma... É que assim, eu consigo entender, e até vou dar uma opinião, que não é, assim, a gente tem que ter um exercício de empatia, né? Eu acho que é o seguinte, recurso empossado, quando a gente fala de organizações em geral, você tem que justificar muito bem para estar empossado, porque, via de regra, é ineficiente, né? Pensando assim, se for perguntar para um economista, ele vai falar, isso é ineficiente, né? Então, o que provavelmente a Secretaria de Tesouro, o ministro da Fazenda, o ministro do TCU está olhando por que esse dinheiro está parado e está precisando de dinheiro ali, está precisando de dinheiro aqui. Porque o Estado é mal pagador. A grande verdade é essa. Entendeu? A grande verdade é essa. Senão a gente não teria esse problema, né? É uma questão de fidúcia, entendeu? A gente não tem confiança de que o Estado tem uma obrigação de pagar e vai pagar a tempo, né? Essa é a grande verdade. É uma falta de confiança. E que a gente entende. Então, acho que, se for dar uma opinião, eu começaria conversando com eles assim, olha, eu entendo. Eu entendo. Mas, e aí tem que explicar as peculiaridades do setor sob pena de ruína desses contratos, né? E o que me impressiona da questão do ferroviário, eu fiz essa pergunta por conta disso, é que no caso do ferroviário não é um recurso empossado. No caso do ferroviário não é um recurso empossado. Se eu puder, talvez complementar, Por favor. André, acho que tem um lado também, me parece, que é uma preocupação histórica de organização das contas públicas, né? O princípio da unicidade vem de você sair de uma lógica de fragmentária, de um monte de contas, enfim, pré-década de 90, para ter uma estrutura organizada. E isso é caro, né? É importante. Mas, por outro lado, também dado da realidade, há
diversas contas em âmbitos subnacionais que vão acontecendo em função dos repasses. Assim, a unicidade, o princípio da unicidade, ele não está parado no tempo, né? Ele também foi evoluindo. Então, é um argumento que paira sem levar em consideração esse, me parece. Mas que bom que temos uma frente ampla aqui de resistência, sobretudo porque acho que tem essa confiança, né, que você bem pontuou, talvez seja o ponto mais crítico, mas tem o retroalimentar do que o secretário Bruno trouxe, dos projetos que vão gerando essas receitas e vão trazendo para o projeto, possibilitando revisões ordinárias, quem sabe, em algum momento mais suaves, né, que aconteçam sem esses soluços tarifários que o Guilherme trouxe. Então, acho que é um conjunto de benefícios mesmo, que um princípio só, datado, talvez não dê conta, para além da discussão da competência do legislativo, que não está sendo chamado para avaliar para onde vai esses recursos, ao passo que ele é chamado, participa, obviamente, para a construção do orçamento. Acontece que quando vocês modelam e definem o valor de uma outorga mínima, por exemplo, o legislativo não é chamado para saber se vai fazer mais investimento, menos investimento para a flutuação da outorga. Então, se não é chamado neste momento, por que ele tem que ser chamado na distribuição imediata pós-leilão, né? Então, acho que tem aí um conjunto de argumentos que, enfim, estão sendo discutidos e que bom que avançados. Vocês gostariam de complementar? Tem mais um comentário. Bom, eu estava mais querendo entender o que está acontecendo nas especificidades do federal. Em São Paulo, isso nunca foi um problema propriamente, né? A gente não... me lembro, acho que as primeiras contas vinculadas no setor de rodovias surgiram no contrato da Via Paulista, e da Entrevias, as duas, né? 2015 e 2016, foram os primeiros nesse setor. E era uma coisa muito nova mesmo, sabe? E gerou, no começo, e eu tive uma experiência na Artesp antes de estar hoje como diretor. Eu lembro que foram, acho que 1 ano para abrir a conta vinculada da Via Paulista. Né, secretária, na época, deve lembrar. A gente ficou ali tentando abrir, mais 2 anos, talvez, porque não tinha, os bancos não conheciam como fazer, sabe? Mas calma aí, a ordem limitada, eu sou... Sabe, o Poder Concedente manda nessa conta, mas está no nome da concessionária. Era uma coisa muito nova. E para o setor rodoviário, sobretudo. Mas funcionou, eu diria que com tranquilidade que isso funcionou. Fora esses questionamentos que eu acho que são bastante naturais, dado o nosso contexto, e que também contem comigo na defesa disso, como eu puder colaborar, mas eu acho que a nossa realidade impõe, de fato, que a gente faça isso. E o Guilherme tocou num ponto que acho que faz muito sentido, a questão da flutuação tarifária, né? É muito ruim para o usuário a tarifa ser diferente em sistemas rodoviários conectados, né? Como política nacional, acho interessante, mas e pensando em São Paulo, eu vou além, né? Eu acho que assim, tem que ter uma tarifa adequada entre os lotes, né? Então não é só aquele usuário usando aquele lote, mas na verdade entre os lotes, como política tarifária. Senão você não tem política tarifária, né? Então acho que esse é um primeiro ponto. São Paulo, felizmente, historicamente, segue mais ou menos com as mesmas tarifas quilométricas. E o padrão de serviço, que aí não é o objeto aqui da gente discutir, mas também que, como os contratos foram envelhecendo, o padrão de serviço dos contratos também mudou, certo? Então tem rodovia que você tem obrigação de 4G, tem rodovia que você não tem. Tem rodovia que você ainda tem callbox, tem rodovia que já não tem callbox. E aí para o usuário é ruim, certo? Você está andando numa rodovia e passa... Assim, a Anhanguera tem 4 concessionárias aqui em São Paulo. O concessionário não está nem aí para saber quem que é Entrevias, Intervias, Autoban, sabe? Ele não está interessado. Ele quer ser atendido. Então, esse padrão de serviço diferente é bem ruim, sabe? Acho que é algo que a gente deveria trabalhar também. E aí, só mais um comentário, é sobre a questão de contas, em geral. Eu tenho mais recentemente, né, eu tive bastante experiência com o setor de mobilidade em geral. E lá isso é basicamente o que sustenta todos os contratos. Sem contas vinculadas, você não tem investimento. Na verdade, você não tem operação. Não é nem investimento, você não tem operação. Porque se nas concessionárias o pedágio, a lógica do pedágio é a coleta de receitas pela própria concessionária, e essas contas vinculadas ou segregam parte da receita ou vendem um depósito a priori no ato do leilão, no setor de mobilidade, todas as receitas passam por uma conta vinculada e há a clearing desses pagamentos para as operadoras.
Então, também é uma mecânica que, em algum momento, acho que vai fazer sentido a gente olhar para o setor de rodovias mais em longo prazo. Não é algo até, às vezes, um pouco difícil de entender, porque tem um descolamento de tarifa pública e a tarifa técnica, mas a mecânica do funcionamento é bem interessante quando você faz uma câmara de compensação, dependendo da política pública. Se a política pública for, bom, eu vou começar a fazer operação rodoviária com pagamentos diretos aos operadores, ao invés de fazer e coletar pedágios que vão todos para uma câmara de compensação, e isso é repassado para os operadores conforme o volume de tráfego, isso poderia ser um modelo se você quiser desonerar, por exemplo, folha não, né? Mas assim, pressão no DENIT, no DR, e talvez fazer contratos de conserva e manutenção, algo com CAPEX não tão intensivo, numa lógica de receita e não numa lógica de orçamento. Não sei se eu pude explicar, acho que também poderia ser útil, já pensei nisso, mas não falei muito, porque é bem polêmico, mas assim, acho que é uma possibilidade. Quem quer mais? Então, vou passar para o próximo ponto, talvez. Uma outra inovação aí que o setor tem investido bastante e que já tem trazido consequências positivas de aumento de conforto, redução de acidentes, é o free flow, né? E olhando para a reação, vez por outra, do judiciário, do legislativo, né? Quantidade, acho que 1,5 milhão de multas por não pagamento de tarifa, essas resistências. Eu queria ouvir de vocês que estão aí construindo e defendendo essas políticas públicas de rodovia, como é que vocês têm trabalhado isso? O que é possível fazer para continuar avançando, obviamente, na tônica aí do free flow, mas gerando conforto para esses investidores virem, os contratos que antes só falavam, enfim, se um dia vier free flow, haverá reequilíbrio, agora é toda uma estrutura e contas e tudo mais. Então, eu queria, enfim, ouvi-lo sobre esse desafio bem contemporâneo aí que vocês têm protagonizado. Puxar por aqui, Tarsila. A gente implantou em Minas, né, em junho de 24, o primeiro sistema free flow, né? Então, tem 1 ano e meio rodando, tem uma inadimplência aí que oscila mais da ordem de 3%. Né? E hoje todos os novos contratos, né, já são todos free flow. Né? Então a gente não tem mais praça de pedágio tradicional em Minas desde o ano passado, as estações, desde 24 para cá, na verdade. Aqui tem uma questão de comunicação. Né? Assim, eu falo que a gente tem que evoluir, acho que muito nesse aspecto, né, e aí eu acho que aqui é bacana, né, ouvir São Paulo, ouvir a NTT, Governo Federal, porque quanto mais, né, acho que a gente está rompendo uma barreira, que é natural, né, assim, então, quanto mais tiver adesão, quanto mais estiver, né, de fato, massificado Brasil afora, né, o risco ali do primeiro movimento, ele vai diminuindo, né, então, eu lembro que quando a gente discutiu, né, até com a EPR, lá no caso do sul de Minas, né, tinha um risco, né, tinha uma preocupação muito grande com a inadimplência, né, que isso ia trazer problemas ao contrato e tal. Depois a gente, né, hoje com adesão, né, a meios automáticos de pagamento, né, a tag é o principal, mas outros, né, criando outros mecanismos, né. Hoje é um aplicativo, a gente vai em qualquer shopping que vai hoje, não tem mais cancela, é tudo, né, OCR, a evolução do próprio sistema da CNH também, que vai ajudar muito nessa integração em âmbito nacional. Então acho que nós estamos rompendo essa barreira, acho que é muito importante esse diálogo, né, essa comunicação muito clara, essa licença social, acho que, né, enfim, temos que buscar minimizar ao máximo aí essa questão de judicialização, né, de implantação. Acho que esse não é um caminho. A multa não é um fim em si, né, mas a conta multa é o que traz a sustentabilidade financeira do modelo, até de alocação de risco também, né, de implência, né, associada ao uso do free flow. Mas eu vejo de maneira assim, eu acho que nós estamos numa crescente, né, aí em alguns lugares mais localizados, às vezes tem um pouco mais de burburinho, mas eu acho que é uma barreira que vai ser rompida com essa adesão que, assim, né, os investimentos já contratualizados, né, posso falar por Minas, mas nós vamos ouvir aqui São Paulo e Federal, já vão fazer com que a gente avance muito rápido também, né, acho que em relação à pacificação desse modelo muito breve. E eu não tenho dúvida que é o modelo que veio para ficar, né? Assim, é ganho de fluidez, né, é economia, né, é meio ambiente que a gente está fazendo só de você evita de frenagem, né, em praça, isso já traz um ganho em termos de emissão também absurdo. Então, quer dizer, com certeza é algo que veio para ficar, que é algo que traz um ganho muito grande para a população,
nós estamos enfrentando esse desafio. Acho que quanto mais a gente estiver alinhado, né, e padronizável em nível nacional, vai ser melhor para enfrentar, né, essa questão. Seguindo aqui, acho que uma reflexão que eu proponho é que nós, né, enquanto gestores, os governos eleitos e o setor como um todo subestimou o impacto do aumento do número de pontos de coleta, achando que a tarifa abaixando na média você teria um efeito positivo. Mas a verdade é que tem gente que não pagava passou a pagar. Ele não está muito interessado em quanto. Né? Essa, pelo menos, é a nossa experiência. Ele não está muito interessado em quanto. Aí pode ser de R$1. Ele vai falar, estou pagando pedágio, então vou brigar. Né? Isso é algo que não estava, acho que, no radar de todo mundo, pelo menos não no nosso radar. Mas conseguimos tratar, certo? Então, acho que para os futuros, pensando especificamente nessa questão, né, da resistência, nos futuros lotes e até nos contratos existentes que a gente está cogitando fazer uma transição para o sistema em fluxo livre de cobrança, eu entendo que, primeiro, é mostrar o benefício. E o benefício não é só fazer o pavimento, um básico de pavimento, melhorar a sinalização, deixar a rodovia bonita, fazer roçada. Eu digo que o benefício é quebrar a praça antiga, entendeu? Porque, especialmente em São Paulo, agora eu vou dar 2 bons exemplos, né? A praça de Itaquá, da Eco, ali da Ecopistas, em Ayrton Senna. Quem usa ali sabe que aquela praça tem 2 quilômetros de congestionamento quase todo dia, certo? Cadê o Roger? Né? Eu pedi para ele olhar lá para medir a fila da Eco, né, para ver se estava abrindo cancela quando precisava, porque ali é horrível. Isso, acho que se tirar aquela praça e colocar um pórtico no lugar e ele não parar mais 2 quilômetros, o cara não perder mais 40 minutos do dia naquela praça, tem a impressão de que ele vai começar a apoiar, certo? A outra praça também da Eco, mas da Ecovias, é na descida para imigrantes. É uma praça com a tarifa de face mais alta do Brasil, R$40, o passeio, né? Imagine só quanto isso multiplica para o veículo comercial, e que também traz uma impedância importante no fluidez. E toda a praça traz, certo? Eu poderia falar Autoban em Cajamar, a gente poderia falar na Castelo, né? Enfim, todas as rodovias, especialmente aquelas que chegam próximos a São Paulo, mas também tem casa em Ribeirão Preto, se eu não me engano, de praça que carrega muito. Enfim, acho que talvez a gente pudesse caminhar por aí e nos novos, na modelagem de transição entre pedágio com praça de bloqueio para fluxo automático em contratos existentes, que é um projeto que nós estamos fazendo, a gente está tomando esse cuidado de, olha, tá vendo aquela praça que fazia congestionamento? Não vai ter mais. Né? Acho que é o primeiro ponto. Outra coisa que eu vejo como uma necessidade, para além da questão da conta multas, isso acho que é uma questão pacificada como solução e o desafio agora é de implementação. Tem um custo ou outro ali de transação para a gente conseguir fazer o fluxo de multas passar, aí a gente descobre que o DR faz o controle de multas numa planilha no computador de alguém, e aí a gente ajuda, né, o DR ali apoiando para caramba, fez um controle mais sofisticado para essas multas, e a gente consegue associar o pórtico. Enfim, houve todo um esforço operacional, mas que acho que não cabe aqui porque ele é operacional. Mas está sendo tratado. Mas pensando no programa e o Free Flow como mecanismo de política pública, eu entendo que a gente deveria trabalhar melhor o pagamento. Né? Acho que não está claro para o usuário como, quando e onde ele deve pagar. Eu insisto bastante nisso. Aqui em São Paulo, a gente... Bom, essa solução, estado da arte, seria todas as transações centralizadas num banco de dados e vários operadores consultando essas transações e podendo liquidá-las. Né? E aí, é esse o nosso plano, tá? É aí que a gente vai fazer em São Paulo, e que a NTT, se quiser trabalhar nesse conceito também, a gente já se pôs à disposição. A gente está evoluindo nesse sentido. E o primeiro piloto disso foi, pelo menos, centralizar a informação de cobrança. Então, se por um lado, no começo, cada concessionária tinha sua plataforma, e o usuário tinha que entrar no site da concessionária. Eu falei há pouco que o usuário não está interessado em saber quem é a concessionária. Né? Embora tenha concessionária que discorde de mim, mas ele não está interessado. Quando o cara passa ali, surgia a cobrança no site e só no site da concessionária. O usuário tinha que ter a obrigação de prestar atenção na placa, de pesquisar na internet depois. Aí você escrevia Free Flow Google, tinha 10 sites de golpe ranqueados. É verdade, gente, é Brasil.
Entendeu? Então eu falo assim, pô, você está ferrando o usuário no fim do dia, quando você não facilita a jornada de pagamento. Então nós fizemos o básico do básico, que não estava feito, que é, todas as concessionárias são obrigadas a enviar a transação, né, quando ela ocorre num site da Artesp. Né? Na verdade, é o contrário. O usuário consulta a placa no site da Artesp, a gente consulta a concessionária para ver se tem alguma transação pendente. E aí retorna a mensagem de todas as concessionárias do Estado de São Paulo se há cobrança. Então, você entra lá em sigafacil.artesp.gov.br, você põe sua placa, todas as transações de todos os pórticos do Estado vão estar lá, se você tiver passado em algum pórtico. A jornada de pagamento ainda é um pouco infeliz, porque ele tem que entrar no site de uma, ele tem que entrar no site de outra para liquidar seus pagamentos. Então, se ele é um usuário que anda muito no Estado, ele certamente vai ter muitos pórticos para fazer, para pagar, e pelo menos 3 plataformas de pagamento para interagir. O projeto do Siga Fácil para este ano é centralizar as transações. As concessionárias podem ter as suas plataformas de pagamento, isso não é uma questão para o governo, mas para a Artesp, mas essa transação tem que aparecer num banco de dados, que vai ser um banco de dados interoperável com vários operadores de pagamento credenciados, exemplo do que são as OSAs. Né? São Paulo fez isso há 20 anos, funciona super bem, emite-se chaves na Artesp até hoje, todas as transações são enviadas para todo mundo que tem a possibilidade de liquidar com a TAG, liquida esse pagamento e ninguém reclama, certo? Então, acho que a gente poderia fazer um pouco do que a gente já fez e não ficar inventando a roda. Interessante, né, Guilherme? André, antes de passar para ti, que houve todo um esforço de tratamento do risco de inadimplência, então não é um problema de risco de inadimplência. A conta-multa está lá, depois de ter 3%, né? Tem um problema com o usuário, me parece, pelo relato de vocês, com o usuário e, eventualmente, com o Poder Judiciário e Legislativo, mas tem uma interface aí com o usuário que precisa ser superada e não de atração, de ver, não é um risco de dar para entrar nesse projeto porque vai ter inadimplência, porque isso está bem contemplado, é um outro tipo de risco. Eu diria que, de novo, acho que nós subestimamos a questão do usuário, seu conforto em pagar os pórticos e ainda subestimamos também a necessidade de entrar nesses projetos com a comunicação, especialmente operação de pagamento, de uma maneira mais homogênea. Né? De novo, pelo menos nos contratos de São Paulo, mas acho que saiu no federal também. A concessionária tem que fazer sua plataforma ou aderir a alguma coisa. A gente não olhou a plataforma da concessionária, nem fez outra coisa. Foi isso que aconteceu. E é isso que a gente está consertando hoje. Só complementando, né, dentro dessa discussão, e aqui a visão de quem trabalha com a estruturação de projetos e, mais recentemente, também tem participação como acionista na operação de duas concessões de rodovia que não tem free flow ainda, tá? Em contextos completamente diferentes. Então, acho que assim, dessa discussão a gente tem tecnologia, tem processo, você tem a garantia da receita, ou seja, a inadimplência de certa forma tratada, mas, de fato, a comunicação disso ela não é feita de forma massificada. Tá? Nós estamos tratando de um movimento que ele é nacional. Nós estamos tratando de algo que não é específico de São Paulo, ou de Minas, ou de Santa Catarina, enfim. Isso é algo a ser feito como algo de mudança de um comportamento da sociedade a modo nacional. Pô, nós tivemos uma implantação do Pix. Esse negócio foi uma revolução no país. Tecnologia nova, super bem adotada. Hoje, as transações são praticamente todas feitas nisso. O papel moeda está sumindo de circulação. Estou pegando esse paralelo porque, assim, talvez algo do que é o Pix no setor de rodovia para fins de pagamento, e você está dizendo a centralização disso e tudo mais, assim, a comunicação com o usuário ela não é razoável. Tá? Assim, aí, dando exemplo, de novo, como usuário, lá na 381, eu falo da 381 de novo porque a família da minha sogra, meu sogro, moram no interior e usam essa rodovia para chegar em casa. Quando implantou o Free Flow e começou a cobrança do pedágio, ficou absolutamente perdido. Ele é um cara de 70 anos de idade, passa na rodovia, ele mal consegue ler as placas de sinalização, não vai ler a placa de onde tem que pagar o pedágio. Se não é a gente para perguntar, orientar e tudo mais, ia tomar uma multa. Não é porque ele não quer pagar, não é porque ele
não concorda com o pedágio, absolutamente não é isso. Mas não chegou até ele, não chega até ele a informação de como se proceder. Então, talvez assim, eu não vejo um movimento nacional aí de comunicação, própria mídia, discussão disso, de mudar o comportamento do usuário para fins de adesão ao free flow, e isso acaba levando a quem já está acostumado a pagar o pedágio, é mais uma mudança de uma forma de pagar o pedágio. Mas quem nunca pagou, né, André, o caso de quem está pagando pela primeira vez, você tem uma comunicação mais necessária até do benefício e tudo mais, e de como fazer o pagamento disso. Eu não sei aí se isso tem sido tratado dentro das modelagens, e não me lembro disso, de ter verbas específicas de comunicação para fins de ampliação disso como uma plataforma, como algo, enfim, como você ter algo orçamentário mesmo para fins de comunicação no local, na região onde a concessionária está de influência, para que esse comportamento seja alterado. Nós estamos falando do tratamento de uma mudança de comportamento da sociedade. Para isso precisa de ter comunicação de forma reiterada, ativa, continuada, para que isso aconteça. Bom, vocês tocaram em pontos aqui importantes. Comunicação. A gente, por natureza, a gente comunica mal. O governo federal comunica mal, o governo estadual comunica mal, enfim, poder público comunica mal. Então, a gente tem que melhorar essa comunicação, e como foi colocado de maneira bastante apropriada, essa comunicação, por o tema ser um tema não só específico do governo federal ou do governo estadual, tem que ser uma comunicação conjunta também, trabalhada em conjunto, para que a gente fale a mesma língua. Em relação à questão do free flow, gente, é um caminho sem volta. Tive o prazer, no momento que eu era diretor de planejamento da EPL, e que fizemos a contratação de FC. Foi o primeiro contrato que foi, quando houver, será assim, mas foi o primeiro contrato que nós colocamos lá dentro, os primeiros, né, que colocamos como free flow. Então, é uma realidade, é uma necessidade, traz justiça tarifária, porque se pega uma praça de pedágio de 80 quilômetros de distância entre uma e outra, as pessoas circulam ali, consomem a capacidade da rodovia e não pagam nenhum real, entendeu? Então, hoje você consegue dar um equilíbrio maior para esse tipo de situação. Tem a questão que foi bastante bem colocada por Bruno, que é a questão do meio ambiente. Frenagem cria ali uma série de questões nocivas ao meio ambiente. E tem uma questão específica, que hoje a rodovia já está com a gente de volta para fazer um novo leilão, que é a Rota 2 de Julho, que é Salvador até, principalmente o trecho Salvador-Feira de Santana, que na época do Carnaval era uma loucura. Você fala de 2 km de engarrafamento, dá 10 km de engarrafamento por conta das praças de pedágio. E naquela época ainda não tinha o cartão, a praça de pedágio era no dinheiro, o cara tinha que pegar a moeda daqui que pegasse, enfim. E é uma loucura isso. Então, é super válido, da mesma forma que é necessário, que eu diria assim, hoje é indispensável a conta vinculada, free flow hoje também não tem como a gente voltar atrás. Só um ponto bem rapidinho aqui, a parte de tudo isso que eu comungo da opinião, mas tem um fator importante que é o fator humano da demagogia. E acaba que nós estamos vivendo aqui, São Paulo viveu muito isso, ainda mais está colocando mais postos na confluência urbana, e acaba que no federal a gente impactou menos, porque a gente está substituindo para as pedágios por pórticos, então naturalmente o usuário já iria realizar o pagamento, mas tem o fator da demagogia. O cara é liberal, aí eu falo o cara político, até a página 2, quando começa a tirar um pouco de voto. Ele é liberal de incentivar o livre mercado, a livre relação, a livre tudo, até aí começa a impactar ali, não, peraí, aqui também não. Nós estamos iniciando um processo agora no governo federal semelhante, São Paulo está fazendo, primeiro, a regulamentação plataforma livre, onde o usuário ele vai ter a amplificação de poder atuar, e o caso 381 é um modelo interessante, como você vai dialogar, a gente tem pontos lá em paradas estratégicas, plataformas ativas, e nós, os totens, e paralelo a isso, começando os estudos em Minas Gerais, específico, de você incluir na base pagante aquele que não paga. Nós temos um caso claro na 040 de Belo Horizonte, até ali Conselheiro Lafayette, onde um fluxo grande de veículos de minério, que são os que mais utilizam a rodovia, não pagam a tarifa de pedágio, e quem mora no condomínio mais caros em Minas Gerais, que é o Alphaville. Então, nós estamos iniciando um processo de você começar a aplicar mais pórticos ali, para você possibilitar a redução da tarifa de pedágio e afastar o discurso demagógico. Sou a favor da concessão, da privatização, mas não quero pagar. Não.
você vai entrar nessa base de pagantes também aqui. Para quem paga hoje, ele tem uma redução. Então, nós fizemos esse diálogo, um diálogo que tem que ter coragem de virar para a mineradora e falar, Vale, Herdal, Celó, você vai pagar também, irmão. Você vai entrar nessa base de pagantes. Então, isso também tem que ser feito para você começar a capturar aquilo que é, de fato, justiça e equidade tarifária. Tem muita gente que utiliza a rodovia, deteriora a rodovia e ele não faz parte dessa base de pagantes. E exatamente nessa linha, né? Acho que tem dois pontos de fronteira para a gente enfrentar. Uma é essa questão da justiça social, né? Quer dizer, é ter claro esse conceito, né? Aumenta a base de pagante, tem muita gente que usa e não paga. Às vezes quem usa como um caminhão de mineiro é até o cara que mais deteriora o pavimento e não está pagando. Então, né, a gente tem discutido até em Minas lá até uma questão de reclassificação tarifária também, até para o veículo mais pesado ele ter uma oneração maior, até porque muitas vezes ele repassa esse custo também, né, no frete, e o veículo de passeio tem uma tarifa mais baixa. E tem um tema de fronteira, né, e aí eu acho que esse a gente demanda um cuidado adicional, que é enxergar também o pórtico, né, dentro de um contexto, né, de tecido, né, urbano, de áreas metropolitanas, como uma solução de mobilidade, né? Então, assim, para mim, acho que uma experiência muito exitosa é Santiago, no Chile, que você teve vários investimentos em termos de ampliação de capacidade, em termos de túneis e grandes obras de arte, né, no contexto metropolitano, que são pagas, né? Então, assim, da mesma forma lá que o cara paga a conta de luz, a conta de água, ele tem lá a fatura dele mensal de pedágio, que é o ganho do tempo ali de mobilidade, né? Então, e talvez quando a gente se depara, né, nessas discussões de pórtico dentro de áreas, né, bastante conurbadas, é onde a gente entra aí no maior desafio, né, da comunicação, né, enfim, que é o cara que não pagou e fala, pô, eu vou passar aqui várias vezes. Aí eu acho que, né, o desconto do usuário frequente vira um mecanismo muito importante, né, a sensibilidade do desconto também, né, para quem usa todo dia, diferente do cara que vai passar. Mas eu acho que o tema de enfrentar a discussão do free flow, né, como um elemento para melhorar a mobilidade em regiões conurbadas, metropolitanas, é um tema que a gente ainda precisa avançar mais. Eu acho que, pensando só um ponto, que é a questão de pedágio em áreas urbanas, né? Eu acho que isso é meio equívoco, né? Que, na verdade, como as cidades crescem incrustadas na rodovia, assim como cresceram em volta das ferrovias há um tempo. Na verdade, São Paulo é a história das ferrovias, certo? E depois as rodovias vieram fazendo as mesmas origens e os mesmos destinos. No fundo, as cidades estão incrustadas nas rodovias, e especialmente no estado que tem a maior macrometrópole do Brasil, da América Latina, talvez do sul global, né? Que é, enfim, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Campinas, Baixada Santista, São José e Sorocaba. E quando você entra para dentro também, tem região metropolitana grande, com 3 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas, aglomerados urbanos de 1 milhão de pessoas no meio do nada. Isso é São Paulo, certo? Então, isso acontece. Agora, acho que o ponto de novo, eu volto naquela questão, é comunicar melhor. Comunicar melhor, dar previsibilidade sobre o que vai acontecer, facilitar a vida do usuário na hora de pagar e mostrar o benefício antes do ônus para receber aquele benefício. Queria talvez fazer uma rodada final, deixando mais aberto, para que vocês eventualmente compartilhem conosco quais são os desafios, porque eu fiz perguntas mais específicas, talvez agora dar uma rodada aberta, desafios para essa atração de investimentos, atração de investidores, ou coisas que vocês entendem que ainda falamos pouco, ou soluções que vocês, enfim, implementam, mas já sabendo, por experiência, por consciência de que são as soluções possíveis neste momento, mas que precisarão ser revisitadas já, né, em curto, médio prazo, porque é o que dá para fazer no contexto atual. Enfim, um pouco mais aberta aí, acho que para finalizar. Vou emendar aqui que eu estou com o microfone. Eu penso que, voltando no que a gente acabou de falar, acho que o Free Flow, a gente tem que fazer uma plataforma de um banco de dados de pagamento. O paliativo nosso foi o que eu expliquei, de no mínimo ter uma consulta pública no site da Artest, das nossas concessionárias, e um API em todas as concessionárias, para que a gente consiga enxergar essas transações e centralizar essa informação. Isso já está feito. Mas o to be em médio prazo, eu diria, curto, médio prazo, a gente fazer o banco de dados único. Já temos um termo de referência
para isso e uma estratégia de contratação desenhada. Falta implementar, que vai ser feito no próximo mês. Iniciar a implementação. Isso é uma coisa, né? Acho que do programa, né, das rodovias como um todo, eu entendo que o que dá para fazer hoje, eu diria que o mais importante a fazer hoje é o enforcement dos contratos, com toda a sinceridade. Nós aqui em São Paulo temos uma experiência bem sucedida de concessão, não tenho dúvida nenhuma, os dados aí são reveladores disso, mas, pelo incrível que pareça, a gente sempre pode fazer mais, né? Acho que a gente pode mais. E quando eu digo a gente pode mais, tem concessão que tem investimentos que não foram feitos e a fazer, né? Muito embora as nossas rodovias estão nesse nível, pode imaginar que poderia estar ainda melhor. Eu acho que a gente, como regulador, a gente deve se preocupar com o usuário, sobretudo, né? Então, eu sempre digo isso. Falei, olha, é muito importante a matriz de risco, muito importante ter o financeiro acertado, muito importante a gente criar os mecanismos de conforto para o mercado, e não à toa fizemos lá reequilíbrio cautelar, quando eu estava na secretaria, fizemos aqui na Artesp a implementação de um fluxo de decisão que desse agilidade para a operação da agência no último ano. Eu acho que a gente chegou num momento melhor, eu diria, não vou falar que é um momento bom ou extraordinário, é um momento melhor, sem dúvida nenhuma. Mas a gente espera também que aquilo que o governo faz ao fazer uma concessão é uma entrega melhor ao usuário. E eu acho que, como agência reguladora, a mensagem que eu passo para os quadros da agência que a gente tem que se preocupar com o usuário. No fim do dia, é isso. Inclusive, toda vez que você vai despachar um processo, pergunte, estou resolvendo ou estou voltando uma casa? Primeira coisa que você tem que perguntar. Dito isso, eu acho que para a agência, hoje, acho que depois de uma reorganização e como setor como um todo, eu sugeriria para as agências olharem para os contratos, né? Para aplicar os contratos, porque a gente fica muitas vezes pensando nos grandes mecanismos, fica muito no macro, mas na ponta não está acontecendo necessariamente o que a gente planejou. Se você parar para olhar, não é sempre que se verifica. Minha mensagem seria essa. Complementando essa mensagem final, vem aqui, né, o consultor também dizer a importância do papel do verificador independente dentro desse processo de dar tanto à agência quanto ao poder concedente de forma geral a informação, o conhecimento e a acurácia daquilo que está efetivamente sendo entregue dentro do contrato, e a felicidade de ver isso se espalhando, né, dentro do setor para outras modalidades. Começou dentro da PPP, nas concessões a gente vê isso hoje acontecendo, e acho que o papel que isso tem de fortalecer o próprio contrato, ou seja, com que aqueles compromissos que no final o benefício do usuário sejam efetivamente cumpridos, né? Não há de se pensar de conseguir ter uma estrutura, né, regulatória pública própria que seja capaz de estar lá na ponta enxergando todos os eventos que estão acontecendo. Então, acho que essa figura de alguém independente que vai ter esse olhar e trazer os dados para que as decisões e as aplicações, né, da efetividade do contrato sejam feitas pelos reguladores, acho que isso é um ponto que a gente está também evoluindo, e daqui para frente um caminho que vejo meio sem volta também. Na linha do Guilherme aqui, né, nós estamos falando de um ano de eleições, então nós temos um desafio que é enfrentar a demagogia, né? Assim, é muito fácil no ano de eleições bater em pedágio, né? Qual é a solução alternativa para viabilizar investimentos estruturantes para a nossa infraestrutura que vão trazer desenvolvimento econômico e social, né, que não seja, né, buscar as concessões, né? Eu ia brincar aqui que o André, não é que você tem vida mais fácil não do André, mas assim, o falecido governador Mário Covas, lá na década de 90, né, teve a coragem de começar um programa que eu acredito grande parte da potência que é o estado de São Paulo, né, na sua condição logística, né? Como eu falei aqui na minha fala inicial, né, Minas saiu de um contrato de concessão rodoviária, hoje nós estamos em 7. Desses 7, tem 5 aí que estão agora no ciclo de CAPEX inicial. Nós temos que romper essa barreira para as pessoas perceberem, porque volta e meia a pessoa fala, não, mas tem que duplicar primeiro para depois cobrar. Cara, a gente, né, nós estamos num fórum qualificado aqui, que o modelo econômico ele não permite esse arranjo, né? Então, nós temos que enfrentar isso. Como é que nós vamos enfrentar? Não tem nada melhor do que os casos de sucesso. Então, quando você roda na rodovia, vê, né, e aí é fundamental cumprir o contrato, né? Aí a regulação tem que funcionar, mas a gente enfrentar essa barreira, acho que vai nos permitir, né, avançar para um próximo ciclo. Eu acho que esse é o segundo desafio, né?
viabilidade de um próximo ciclo de projetos. Os principais corredores, e eu confio muito no que nós estamos construindo aqui, e se olhar a regulação de São Paulo, ou do Rio Grande do Sul, ou a Federal de Minas, ela é 90% igual, né? Nós estamos aqui, ninguém está inventando a roda, não. Quando alguém faz uma invenção bacana, a gente copia a ideia ali para poder avançar mais rápido, né? Mas o próximo ciclo, né, acho que vai demandar, vamos dizer, uma sofisticação ainda maior, né? Quais são os novos modelos? Vamos para conserva, vamos também desenhar um modelo de concessão, né? Tem os cremas aí que a gente está conversando, é um caminho, né? Então, acho que esse também é um desafio do futuro. São os novos modelos de concessão rodoviária, né? Porque do ponto de vista dos principais corredores, se a gente tiver sucesso, né, nesse ciclo, e eu confio demais, a gente vai virar essa página e tem que pensar na próxima. Bom, eu acho que, primeiro, nós chegamos até aqui, fizemos grandes entregas assim bem impactantes, transformadoras. Temos novas entregas para esse ano ainda. Estamos animados para entregar o que nós já temos em carteira. E lá no PPI, como a gente tem, mais uma vez, uma visão transversal, a gente também apoia bastante subnacionais, estamos iniciando um projeto que, da forma que está sendo estruturado, é o primeiro projeto dessa natureza, são as PPPs de manutenção. Agora, existem estados, como a Bahia já tem uma PPP de manutenção, Mato Grosso já teve, Mato Grosso do Sul também, enfim. Mas na amplitude que nós estamos desenhando, é algo assim para criar um padrão, criar regras, buscar financiadores para a estruturação dos projetos e tudo mais. Então, estamos em vias de assinar um contrato com o Estado da Bahia, junto com o FIDIS. Então, esse vai ser o nosso primeiro piloto. Então, a gente vai continuar avançando em uma fronteira que hoje a gente não atua. Mas é importante a gente ter essa visão que, sem o investimento privado, a gente não consegue atrair, não consegue antecipar benefício para a sociedade. Não tem jeito, não tem jeito. E a gente tem que fugir desse soluço orçamentário que nós temos a cada 4 anos, a cada 2 anos. Enfim, e eu vejo a questão da participação privada como assim, fundamental e a gente não tem como abrir mão disso. Então, agora é trabalhar nos contratos, trabalhar na estruturação adequada e, principalmente, no pós-leilão. A gente tem que pegar esse contrato no pós-leilão, acompanhar o que está sendo feito, o que é que está, eventualmente, atrasando um determinado investimento. A gente atua muito junto com as concessionárias, não só do setor rodoviário, também com os outros setores, junto aos órgãos de controle, junto aos órgãos licenciadores, para tentar destravar o máximo possível de investimento. Porque não faz sentido nenhum a gente bater o martelo no outro dia e deixar por si só a concessionária se virando para poder cumprir o contrato. Então, esse projeto de pós-leilão é um projeto que a gente começou como rodoviário em parceria com a NTT. Espero que até o final desse semestre a gente tenha algo bem sólido, mas mesmo assim, sem ter uma plataforma ainda, a gente já tem atuado em parceria com a NTT, junto ao IBAMA e outros órgãos também licenciadores. Enfim, vamos trabalhar porque o Brasil precisa e é urgente, né? E a gente tem condição, estamos em uma posição que eu considero privilegiada e a gente tem que fazer jus à posição que nós estamos hoje. O desafio primeiro, acho que contratual, nós estamos com um modelo contratual, regulação tipo exportação. O Brasil tem que se orgulhar com relação a isso. E os dados que foram mostrados ontem são exemplo. Então eu vejo que a evolução do ponto de vista securitário, que a gente já comunicou aqui, do ponto de vista tecnológico, é cada dia mais apresentar tecnologias para os usuários. O cliente está cada dia mais exigente, não é só duplicação, viaduto, passarela, enfim. Ele tem e avançar com essas discussões todas de free flow, outras formas. Ainda bem que no judiciário nós temos ganhado todas essas discussões, seja federal, estadual, enfim. Mas tem um ponto que é primordial do ponto de vista administrativo. Quando cheguei na agência em 2021, nós tínhamos 12 mil quilômetros de rodovias concedidas. Finalizamos o ano passado com 16 mil quilômetros. Finalizaremos esse ano com 19 mil. E continuando o programa de concessão, que tenho certeza que vai continuar ao Viçareiro, chegaremos a 25 mil quilômetros de rodovias no ano que vem. E é um ponto que eu disse ontem que está quase um mantra, Pedro Bruno. Não vai existir sucesso e êxito dos projetos, e isso é um prêmio Nobel do ano passado de Economia, que é a força das instituições. Então, bato o pé nisso, repito, e todo mundo tem que comungar e falar desse assunto.
autonomia e independência financeira das agências reguladoras. Elas que vão gerir, regular e fiscalizar. E projetos de longo prazo, que são projetos de Estado, passam mais de um governo, não dialoga, não comunicam a realidade. Você tem agências que são eficientes, superavitárias e que entregam para o Brasil, para os brasileiros, projetos e não tem um orçamento próprio e fica aguardando soluços de bloqueios e condicionamentos, de direcionamentos de recursos para projetos que, de fato, não são tão eficientes como nós temos geridos. Então, esse é um desafio que espero muito, em um curto período de tempo, nós temos equalizado, ter autonomia financeira e não ter mais discussão de bloqueio nem condicionamento de agências. Maravilha, gente. Bom, obrigada pela participação de todos. Parabéns pelo trabalho de vocês. E até o próximo painel.